sobre a segunda igreja do Apocalipse, a cidade de Esmirna. Esmirna é uma cidade que existe até hoje, fica na Turquia, e é conhecida até hoje, famosa essa cidade, é visitada quando as pessoas fazem um tour. Tem um tour para Israel que inclui a visita às 7 igrejas do Apocalipse, né? Tem esse tour, nós não fizemos ainda, não deu certo nenhuma vez, mas é uma igreja visitada ainda, e é uma das que mais prósperas hoje. Ela continua sendo uma igreja, uma cidade próspera. Ela recebeu uma bênção de Deus, ela permaneceu. Esmirna naquela época era uma cidade muito forte no comércio. Ela era uma cidade pagã, um comércio muito intenso, era influente nos esportes. Os Jogos Olímpicos aconteciam lá. Por isso que essa passagem fala de coroa, porque coroa era uma coisa que eles recebiam lá. A coroa de César era entregue a quem vencia uma corrida, quem vencia em algum esporte, acontecia muito isso lá. Então coroa era uma coisa que para eles tinha um significado, eles entendiam bem esse significado da coroa, né? Hoje a gente é medalha, né? Mas vocês já viram que sempre tem aquela coisinha, tem os símbolos dos Jogos Olímpicos são essa coroa. Então ela era muito forte nisso, ela tinha uma influência cultural muito grande, e ela era símbolo de uma ressurreição. Porque 1000 anos antes de Cristo ela foi totalmente destruída. Ficou 400 anos destruída. E 200 anos antes de Cristo ela foi reconstruída. Então Esmirna era o símbolo de uma cidade que morreu e foi reconstruída. Por isso que também fala nessa passagem que Jesus fala com Esmirna, fala também sobre aquele que morreu e reviveu. Porque tinha significado para a cidade isso. Porque ela tinha sido uma cidade totalmente destruída, que reviveu depois de 400 anos, foi reconstruída. Presta atenção, para ser a beleza da Ásia. Ela não era qualquer cidade naquela época. Ela foi reconstruída para ser a mais bonita, a mais bela. E se tornou uma das cidades mais belas. Depois de Éfeso, era a segunda cidade naquela época. E ela tinha um detalhe, ela vivia de adoração ao imperador e a Roma. De todas as cidades daquela época que o imperador romano, que Roma conquistou, Esmirna se dedicava, tinha um templo para Roma e tinha um templo para o imperador romano. Então a adoração para eles era adorar o imperador, a adoração para eles era adorar a cidade. Então eles tinham esse detalhe, era muito forte isso, a adoração aos imperadores. Quando a gente fala de imperador César, né, nós falamos de um título. Então foram vários imperadores que você conhece, você na história chama de César, porque era um título naquele lugar. A igreja de Esmirna foi perseguida por um período de 10 imperadores. 200 anos os cristãos foram perseguidos em Esmirna. Foi muito tempo. Então essa era a cidade de Esmirna, uma cidade pagã, e que tinha toda essa força, ela era muito forte. Não tenho certeza de quem fundou, quem levou o cristianismo para Esmirna, mas provavelmente foi o apóstolo Paulo, que foi quem abriu a igreja cristã em Esmirna. E quando nós lemos a passagem, nós vamos ler agora, nós vamos ler daqui a pouquinho aqui a passagem do Apocalipse 2. Esmirna, a igreja de Esmirna, Jesus não encontrou uma falha nela. Ela foi elogiada por Jesus, porque eles viviam uma grande perseguição. Eles viveram mais ou menos 200 anos de perseguição. Você tem noção que é 200 anos? Quantas gerações são 200 anos? 3 famílias? Vamos lá, mais ou menos aí? O vô, o pai, o filho, pelo menos, né? Geração 4, 3. Nós vivemos até 80 agora, mas naquela época é 50, né? Mais ou menos. Então, umas 4 gerações. Então imagine o vô, o pai, o bisavô, o vô, o pai e o filho sendo perseguidos. Foi tão grande a perseguição, era tão massacrante a perseguição, irmãos, aos cristãos ali, que foi a época mais dura que eles tiveram. Durante 10 governos de Césares, a igreja foi perseguida. E o que eles faziam é aquilo que você vê nos filmes. De verdade, eles faziam jogos para destruir os cristãos. Eles não eram só mortos. Os cristãos eram atração.
A morte dos cristãos era uma atração nessa cidade. Não era só vou matar você porque você é cristão, não. Tinha todo um jogo. Jogavam os leões, jogavam as crianças vestidas de ovelhas para os animais famintos comerem as crianças. Eles acendiam tochas humanas de cristãos para iluminar o estádio. O estádio, na hora do jogo, era iluminado por tochas humanas de homens cristãos. Você tem noção de atrocidade que esse tempo foram 200 anos. 200 anos dessa perseguição. Eles eram esse espetáculo, né? Os corpos eram queimados. E isso tudo era proporcionado pelo César da época. E que naquele lugar, além de fazer toda essa festa, as pessoas iam lá assistir tudo aquilo como um grande jogo. Recebiam presentes, recebiam alimentos. Então era um lugar, era um espetáculo que todo mundo saía feliz, menos os cristãos, né? Mas eles todos ficavam felizes com tudo aquilo que estava sendo feito. Aconteceu então durante esse período, e presta atenção, a história diz que ao redor de Roma acabaram as árvores para fazer cruz e fogueira, de tanto que eles crucificaram e queimaram cristãos. Irmãos, isso é muito forte. Essa carta de Apocalipse foi escrita para essa igreja que vivia esse tempo. Um dos homens que morreu assim, queimado, vivo aos 86 anos, foi Policarpo, que era discípulo de João, o autor do Apocalipse. Aos 86 anos, pediram para ele negar Jesus. Ele falou assim: como eu vou negar Jesus? Passei minha vida toda servindo a ele, como eu vou negá-lo? E morreu queimado. E a história diz que os cristãos morriam queimados, cantando louvores a Deus. Eles não se rendiam, eles cantavam louvores a Deus enquanto eram queimados. Esta é a igreja de Esmirna, que recebe essa carta do próprio Jesus. Esta é a igreja que foi fiel até a morte. Foram dizimados de uma maneira tão grande, irmãos, naquela época, que criaram uma moeda comemorativa. Quando eles entenderam que tinham matado todos os cristãos, eles criaram uma moeda que falava assim: o nome dos cristãos foi apagado. Foram 200 anos de perseguição, e quando chegou perto desse fim do último imperador, eles tinham certeza que tinham matado todos os cristãos. E criaram uma moeda para comemorar a morte de todos os cristãos. E essa moeda dizia: o nome dos cristãos foi apagado. Mas, aleluia, os mensageiros foram mortos, mas a mensagem continuou viva. Aleluia! Alguém se escondeu ali. Alguém continuou. Eles pensaram que acabaram com todos, mas a palavra de Deus continuou a ser expandida. Como? Eu não sei. Como aconteceu? Ninguém sabe. Mas homens e mulheres sobreviveram a isso. Glória a Deus. E continuaram sem medo. Poderiam ter muitos escondidos, como a gente vê quando Elias diz que está sendo perseguido, que fala: só sobrou eu, Deus. Deus falando: Elias, tem mais de 7 mil aí que você nem sabe. Com certeza naquela época aconteceu isso. Acharam que tinham matado todos, mas a mensagem de Deus, a palavra de Deus viva, aleluia, encontra um coração, encontra um homem, encontra uma mulher que não se deixa vencer e continua pregando o evangelho. Oh meu Deus, nós precisamos aprender com a igreja de Esmirna. Eu e você precisamos aprender com a igreja perseguida. Não desistem, são imparáveis. Aleluia. É como diz em João 12:24: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele continuará só, mas se morrer, dará muito fruto. 200 anos cristãos foram mortos, mas hoje eu e você estamos aqui. Oh, aleluia! Porque eles se entregaram as suas vidas para pregar o evangelho e anunciar o evangelho. Eu quero ler agora com você a carta que Jesus escreveu então para essa igreja. Essa é a igreja de Esmirna, que está em Apocalipse 2, do 8 ao 11.
Esmirna vem de mirra. Então é como se Esmirna fosse a mirra espremida. Quanto mais espremida foi a mirra, mais um cheiro de mirra. Você conhece o cheiro de mirra? Nós quando vamos para Israel, principalmente no Egito, a gente trouxe uma vez mirra. A gente ficou muito tempo aqui fazendo óleos com aquela mirra. E quando nós distribuímos algumas vezes os óleos aqui, são os cheiros de mirra. A igreja, quanto mais ela era espremida, mais perfume ela exalava. Será que eu e você somos assim? Quanto mais ela espremida, por isso era Esmirna. Era a mirra espremida, que exalava perfume mesmo sendo espremida. Eu quero dizer para você, meu querido, meu irmão, o que nós exalamos quando somos espremidos? Que cheiro sai de você quando a provação, a tempestade te espreme? Essa é a pergunta que o Senhor quer nos fazer hoje, com essa passagem de Apocalipse. Que cheiro você exala? O que sai da sua boca? O que sai de você quando você é espremido? E nós vamos chegar à conclusão aqui que se nós estamos tendo uma vida muito boa, tem alguma coisa errada. Porque nós temos que provocar a ira no mundo. Esses são os cristãos. E se a vida da gente está muito boa, tem alguma coisa errada. Nós não estamos sendo verdadeiros cristãos. Vamos ver Apocalipse 2, do 8 ao 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e último, que morreu e tornou a viver. Essa é a apresentação de Jesus. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aquele lugar era um lugar muito cheio de judeus, apesar de estar longe, um pouquinho longe de Israel. Os historiadores acham que é porque tinha muito comércio, e judeu sempre gostou de comércio, certo, irmãos? Então eles estavam sempre onde tinha muito comércio, mas tinha uma grande concentração de judeus. E quem denunciava os cristãos para os romanos eram os judeus. Por isso que Jesus fala assim: eles são a sinagoga de Satanás, porque eles estão perseguindo os cristãos. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Glória a Deus, glória a Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. São apenas alguns versículos, mas versículos poderosos e encorajadores para a igreja de Esmirna. Quando nós falamos das cartas do Apocalipse, querido, nós falamos de uma carta que foi escrita para a igreja daquela época. Então ela foi escrita para a igreja de Esmirna, que vivia estava começando o tempo da sua dificuldade de perseguição. Falamos de um tempo, como o Apocalipse é um livro profético, falando de tempos da igreja. Como eu falei para você, foram 200 anos de perseguição. Então é um tempo também. E também fala do que seria uma característica da igreja hoje. A igreja perseguida é uma igreja de Esmirna. Então o Apocalipse é esse livro que fala foi escrito para aquela igreja, foi escrito para um tempo profético da igreja na terra. Mas hoje, nós estamos pregando sobre as 7 cartas aqui, e você encontra cristãos do tipo de cada uma daquelas cartas, porque tem a ver com igreja, tem a ver com cristão. Agora a nossa palavra hoje é que o Senhor possa encontrar neste lugar cristãos como os de Esmirna, capazes de entregar a sua vida por Jesus, fiéis até a morte. Amém? Jesus se apresentou como o primeiro e o último, porque como aquela cidade cultuava o imperador e cultuava a Roma, ele está dizendo: presta atenção, eu sou aquele que merece adoração, porque eu sou desde o princípio, o primeiro e o último. Não tem lugar para adorar Roma nem César nessa igreja, amém? Jesus se apresentou
devem adorar, e sou aquele que vocês estão adorando. Essa cidade aí adora o líder romano, mas a igreja de Esmirna estava ali adorando o Senhor. Então Jesus se apresenta assim, declarando: eu sou o primeiro e último, o centro de toda adoração. Quem pode dizer aqui que Jesus é esse? Aplauda o Senhor e diga: Ele é o centro de tudo. Ele é a razão que estamos aqui, o primeiro e o último. Aleluia! Ele declara: eu sou aquele que morreu e reviveu. Glória a Deus. Essa é a assinatura de Jesus para a igreja de Esmirna. Porque Jesus fala: eu sou aquele que morreu e reviveu. Ele diz: Esmirna, você vai morrer. Está difícil aí, você vai morrer. Mas não se preocupe. Eu venci a morte. E você também pode vencer a morte. Eu morri e revivi. Eu venci a morte. Esmirna, não tenha medo de morrer. Não tenha medo da morte. Queridos, nós fizemos 2 anos de pandemia e tivemos muito medo da morte. Mais medo do que nós deveríamos ter. Eu, no começo da pandemia, disse: é uma vergonha a gente ver um meme na internet assim: o culto de cura da igreja está fechado por causa do Covid. Vocês lembram desse meme que ficou na internet? Uma plaquinha assim, acho que eles pegaram um culto, um exemplo da igreja acho que era da Igreja Universal, mas estava dizendo de todas as igrejas. O culto de cura está fechado, não vai acontecer por causa da enfermidade Covid-19. Tem lógica isso, irmãos? Tem sentido isso? Foi uma afronta de Satanás. Satanás riu de nós. De verdade. Talvez o posicionamento da igreja cristã poderia ter sido diferente. Menos pessoas poderiam ter morrido. As pessoas morreram, Deus deixou elas morrerem. Mas Deus tem o controle de tudo. E quem tinha que morrer, morreu. Mas eu quero dizer para você que pessoas se trancaram dentro das suas casas e morreram de depressão, morreram de tristeza, morreram de outras enfermidades, adquiriram câncer, porque estavam lá enfiados dentro da sua casa com medo. Com medo. Quando nós temos a resposta, que é Jesus. Amém? Então a igreja de Esmirna não se acovardou. A igreja de Esmirna não se paralisou diante do problema. Eu quero dizer para você: se hoje viesse um soldado, a gente até vai fazer uma peça aqui, mas não deu tempo da gente programar essa peça. Entrar aqui um soldado aqui, pôr a arma na sua cabeça e falar: nega Jesus. Será que no salto, no pulo aí, você ia negar Jesus? Ou você ia continuar fiel? Porque a igreja de Esmirna não se abalou. Ela não temia a morte. Jesus falou para ela assim: eu sou aquele que venceu a morte. Então Esmirna pode enfrentar o seu martírio, porque eu triunfei. Seja fiel até a morte. Jesus coloca consolo para aquela igreja naquele momento que ela enfrenta o vale da morte. Nós, queridos, humanamente falando, não temos capacidade de enfrentar o vale da morte sozinhos. Mas Jesus se coloca aqui e diz para nós: igreja, eu sou aquele que morreu e ressuscitou. Eu tenho o consolo que você precisa no vale da sombra da morte. E mesmo que você caia nessa terra, eu estou aqui te esperando lá do outro lado, aleluia. Porque nem a morte pode vencer aquele homem e mulher de Deus. E o diabo sabe disso. O diabo não pode nos destruir mais, porque se temos Jesus, a morte não vai nos vencer. Nós fechamos os olhos e abrimos lá. Quem disse que morreu, nem fecha o olho, né? Quando vê já está, né? Quando alguém fala que estava morrendo, que se viu deitado lá no hospital, ele fala que de repente ele já estava ali. Ele nem percebe que fechou os olhos, ele já está ali olhando ele morto. Ou seja, não dá nem para perceber aquele só de passagem dolorida, passagem não dolorida. Não tem, ponto, abriu o olho, fechou. Pronto, porque a morte não pode nos vencer. Então o diabo que faz, sabendo que não pode destruir mais eu e você, porque temos Jesus, ele faz o quê? Coloca o medo, o pânico. Para o quê? Para me paralisar, para paralisar você. Porque se ficarmos dentro da nossa casa paralisados, queridos, não vamos anunciar o Evangelho, e outras pessoas que deveriam ser salvas não serão salvas. O diabo sabe, você e eu ficamos com medo da morte, mas o diabo sabe que ele não pode nos vencer mais. Mas o que ele faz? Ele coloca o medo, o pânico, amarra suas pernas, amarra suas mãos, amarra sua boca, para você não se movimentar.
Mas o Senhor aqui fala: não tenha medo. Aleluia! Jesus continua sendo esse mesmo Deus que nos traz consolo. Jesus não viu nada de errado na igreja de Esmirna. Ele não disse nada para aquela igreja como erro. Ele disse: eu vejo as suas tribulações, Esmirna, eu estou vendo. Eu quero dizer para você que você, na sua casa, onde você está, você que está aí nos assistindo porque não pôde vir, o Senhor está te vendo agora. O Senhor é aquele que nos olha, nos vê, nos acompanha. E mais do que você pode imaginar, o Senhor está te vendo. Aonde você está? Então o Senhor está vendo as suas tribulações, igreja. O Senhor viu as tribulações de Esmirna e fez questão de falar: eu vejo as suas tribulações. Era uma igreja que era sufocada, espremida o tempo todo. Era um lugar onde não era fácil ser cristão. Hoje nós não vivemos no Brasil perseguição física, mas temos vivido uma perseguição mental. Somos perseguidos todo o tempo nos nossos princípios. E eu quero dizer para você: seja fiel até a morte. Não se acovarde diante daquilo que o mundo está falando. É isso que Deus espera de nós hoje. Não estamos sendo perseguidos fisicamente, mas os nossos princípios, aquilo que a palavra de Deus prega, está sendo combatido. E eles querem nos calar. Eles querem que você diga: não, mais ou menos. Não, a igreja modernizou agora, a gente tem que pensar diferente. Não, eu e você devemos ser fiéis à palavra de Deus, a palavra que é anunciada desde esse tempo. Ou você acha que tipo de Deus nós servimos, irmãos? Eu fico bravo quando alguém fala assim para mim: você sabe que a Bíblia foi escrita por 40 homens aí, ó, há quanto tempo? Você tem certeza que a Bíblia fala a verdade, não foi mudada? Irmãos, que tipo de Deus nós servimos que não conserva a sua palavra? Que tipo de Deus nós teríamos que não é capaz de conservar a sua palavra? Então a gente tem que desistir desse Deus que não é capaz de conservar a sua palavra. Eu quero dizer que o que está na Bíblia é o que Deus quer que esteja na Bíblia. E é o que é a palavra de Deus para nós. Não muda, não se tira um jota, não se acrescenta nada, não se tira nem se põe. Apocalipse diz: ai daquele que tirar ou colocar alguma coisa. Porque essa é a palavra. E se Deus, presta atenção, irmãos, isso é contra os nossos princípios de acreditar em Deus. Que Deus nós servimos que não é capaz de conservar a sua palavra. Então não tem Deus para servir. Mas nós acreditamos no Deus que conservou a sua palavra como ela deve ser. E Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre o mesmo Deus. Aleluia. E nós devemos, como igreja, lutar por essa palavra, permanecer fiel a ela. Aleluia. É isso que o Senhor espera de nós. Jesus viu a pobreza. E quando a palavra pobreza aqui é colocada, não era pobreza pequenininha, não, era pobreza mesmo. A maioria dos cristãos eram escravos. Quem se convertia tinha bens, os seus bens eram confiscados. Eu quero dizer para você que eles passavam fome mesmo. A dificuldade não era pequena. A dificuldade não era não ter dinheiro para pôr gasolina no carro, irmão. Difícil, hein? Vamos ter que andar a pé. Eu vi alguém falou assim: cuida das suas pernas, que é o que você tem agora para usar, né? Tem um meme assim: cuida das pernas, que é o que sobrou. Vamos lá, ó Leandro, ó o joelho, Lê. Olha só, irmãos, eu e você estamos chateados. Eu fiquei bravo com o bispo porque ele não vai abastecer o carro. Eu abasteci um carro e ele não abasteceu outro. Eu falei: você está desprezando seu dinheiro, preste para ele. Por que você não vai abastecer? Eu estava numa fila, eu estava na rua. Nem sabia que ia aumentar a gasolina, mas eu estava na rua e tinha que abastecer. Parei no posto, o posto lotado. Aí eu perguntei para o rapaz: o que está acontecendo? Ele vai aumentar a gasolina amanhã. Eu falei: então deixa eu encher o tanque, já que vai aumentar. Aí eu sai daí, vai dar muita pila. Aí eu fiquei bravo. Podia ter abastecido o outro carro também. Mas olha, queridos, essa é a nossa falta. Tem sentido isso? Não tem? Fica bravo, nervoso, não tem dinheiro para pôr gasolina no carro. Como diz o nosso bispo, quem põe gasolina no carro é quem tem carro, né? Graças a Deus que você tem carro. Nós fizemos uma confraternização do pessoal do louvor, amém? Amém. Confraternização 2021, 2022, amém? Aí, ó. Irmão, só tinha frango. Carne,
assim, a carne era o ouro do churrasco era a carne, porque todo mundo duro foi o que tinha para fazer aquela sexta-feira. E a gente começou a pensar como as coisas estão caras. E como eu lembrei de quando nós éramos novos, e faz pouco tempo, e a gente fazia churrasco na minha casa, a gente planejava o churrasco, tipo assim, não era uma coisa que você fazia sempre. Quem viu essa época, há uns 25 anos atrás, estava assim mais ou menos. Você planejava, era uma coisa especial fazer churrasco, porque era caro. Aí veio o frango, né, na época do real, que ficou baratinho o frango, aí o dólar igual ao real, aí veio toda essa mudança, e aí churrasco não ficou mais aquele negócio assim, caríssimo, agora ficou de novo. Agora se alguém te convidar para um churrasco, diga sim, porque é um presente, é um negócio assim. Se alguém, até brinquei esses dias, eu falei, prova de amor, agora o namorado fala assim, vou te buscar no trabalho, é prova de amor, porque ele vai gastar gasolina. Mudou, irmãos, mudou, muita coisa mudou. Mas nós falamos de uma igreja que vivia completamente a perseguição. Ela não tinha carro, a igreja não tinha nada, ela era realmente miserável, porque ela era perseguida. Mas Jesus diz, eu vi a sua pobreza, eu vi a sua perseguição, a sua prisão, Esmirna. Lugar da prisão romana, irmãos, quando você lê a história, você sabe que os romanos foram os mais cruéis que existiram. Eles eram cruéis. As pessoas morriam de fome na prisão, morriam de enfermidades na prisão, morriam de desespero, ou eram jogadas aos leões, ou eram queimadas. Não era uma coisa fácil ser preso naquela época. Agora o preso agora tem umas... não tem nada de bom na prisão, né, irmão? Mas não se compara com essas prisões aqui, tá bom? Que tem até celular, não. Era prisão terrível, as prisões romanas. Jesus diz, eu vi a sua tribulação, Esmirna, eu vi a sua pobreza, eu vi a sua perseguição, e eu vi que você é rica espiritualmente. Será que hoje Jesus, olhando para nós, Ele pode dizer que somos ricos espiritualmente? Não somos pobres como a igreja de Esmirna. Não podemos comparar com o que eles viveram, a pobreza que eles estavam vivendo. Mas será que Jesus pode orar para nós e falar que somos ricos? Está dando uns chiadinhos aqui, irmão, no meu microfone. Ricos espiritualmente? E o que Jesus falou para a igreja de Esmirna? Não temas o que vai acontecer. Não temas as coisas que você tem que sofrer. Esmirna, eu vejo a sua tribulação, eu vejo a sua pobreza, eu vejo a sua perseguição, e eu estou dizendo, Jesus, estou dizendo para você, não tema aquilo que está por vir, não tenha medo, não tema. Quando eu falo, irmão, sobre o Covid, sobre esse tempo da igreja, eu digo que nós fomos afrontados pelo medo, tivemos que vencer o medo. E a palavra de Jesus é, não tenha medo, as coisas, tem pandemia, teve guerra, daqui a pouco tem outra pandemia, e a palavra de Jesus é assim que é, não tenha medo, meu irmão, não tenha medo. Não tenha medo. A gente vive numa sociedade que busca o prazer e diz não para qualquer sofrimento em busca da sua felicidade. É isso que ela fala. E por que a gente diz que é assim? Porque nós temos um exemplo do que está acontecendo com os casamentos. É prazer, é alegria. Deu ruim, eu arrumo as malas e vou para outro casamento. Não é assim? Não é isso que está acontecendo na igreja? Isso já acontece no mundo, mas o pior é que agora acontece dentro da igreja. Não quero sofrer, não quero dor, não quero dificuldade, não quero barreira. Eu quero só prazer. Então eu pego a minha mala e vou embora para outra casa. Arrumo outra mulher, arrumo outro marido. Esse é o sentido da sociedade que nós vivemos hoje. Uma sociedade que busca o seu prazer só. Eu quero dizer para você que isso é pecado. E que se você tem vivido essa vida, isso é pecado. A Bíblia fala que Jesus se entregou, Deus enviou seu único filho para morrer no meu lugar. E Jesus se entregou e derramou até a última gota de sangue para que eu e você estivéssemos aqui. Em 1 João 3,16 fala que eu então, cristão, devo entregar a minha vida pelas outras pessoas. Eu não tenho que entregar a minha
vida para ser feliz, para ter muito dinheiro, para ter muitas posses, para ter riqueza e para satisfazer o meu prazer. Eu devo pensar no meu próximo. Será que estamos sendo essa igreja? Ou estamos vivendo como o mundo vive, buscando os seus prazeres? Hoje o Senhor nos confronta, queridos. A igreja de Esmirna estava vivendo um tempo muito pior do que o que nós vivemos, mas eu e você continuamos em busca de um prazer que nunca cessa. Que eu vou dizer para você que a sua carne quer prazer sempre, ela não acaba, ela vai sempre querer mais. Ela vai sempre querer mais, nunca vai ser saciada. A única fonte que sacia a nossa alma é Jesus. É só Ele, Ele é a resposta para mim e para você. Vamos mudar os nossos pensamentos hoje, vamos mudar a nossa maneira de viver em nome de Jesus. As pessoas estão trocando de igreja, não querem ficar numa igreja que tem discipulado, porque elas não querem construir o caráter de Jesus nela, porque construir o caráter de Jesus significa abandonar o meu mau caráter, abandonar a minha carne e abandonar os meus prazeres. Construir o caráter de Jesus em mim significa entregar a minha vida pelo meu próximo. As pessoas estão trocando de igreja, como diz nosso bispo, para uma igreja mais fácil, para uma igreja que ninguém pegue no pé, para uma igreja que ninguém tenha uma palavra dessa, para uma igreja que só prega prosperidade. Hoje a pregação não tem nada a ver com prosperidade. Uma igreja que só fala que você é feliz, vai ser feliz e tudo bem com Jesus, está tudo muito bom. Não é uma igreja que fala, entregue aquilo que você tem para Jesus e viva de acordo com a vontade de Deus. Tenha o caráter de Jesus em você. Infelizmente, essa busca do prazer entrou nas igrejas. Mas eu quero dizer que para você que como a corça anseia pelas águas, a nossa alma deve ansiar e desejar a presença de Deus. É isso que nos sacia, amém? Aleluia! E Jesus disse para ela assim: seja fiel até a morte. Esmirna, seja fiel mesmo que te custe a vida. Será que nós somos capazes de ser fiel a Jesus? Se Jesus falar assim, você vai ter que morrer. Jesus aparece um anjo para você e fala assim: querido, eu estava no céu conversando e um plano melhor para a sua família é amanhã você morrer, tudo bem? E aí, irmão, será que você ia falar o que? Jesus, vamos negociar aqui. Será que não tem um plano melhor? Um plano que eu não precise morrer, me sacrificar? Jesus fala: Esmirna, seja fiel até a morte, nem que lhe custe a sua vida ser fiel. Não é ser fiel até que eu morra, não é ser fiel até que meus dias acabem, né? Não, é ser fiel até que alguém peça a sua vida. Você é fiel a Jesus nesse nível? Fizeram uma pergunta no seminário escatológico assim: então, pastor, se a igreja for mais perseguida, ela vai ser mais fiel? Porque é isso que a gente pensa, se for perseguido, não. O pastor falou assim: não. Se a igreja for mais fiel, ela vai ser perseguida. Por isso eu e você temos que refletir na igreja que nós vivemos hoje. Uma igreja que não tem nenhuma perseguição. Será que é uma igreja fiel a Jesus e aos princípios e a pregação da Bíblia e a pregação da palavra de Deus no original, tá bom, irmão? Sem essas cópias que andam fazendo esses fake de Bíblia. Se a igreja for fiel, ela vai ser perseguida. Se você for fiel no seu trabalho, presta atenção, talvez você seja perseguido lá. Se você for fiel a Jesus na sua casa, talvez você seja perseguido. Que quanto mais fiel você for, mais você vai causar a ira do mundo na sua vida. Porque eles foram fiéis. Jesus fala assim: Esmirna, dar-te-ei a coroa da vida. A vida cristã é como essa corrida, como nós falamos aqui. Eles estavam falando de esporte, era uma cidade de esportes, uma cidade que coroa significava uma recompensa. Então para eles era natural entender isso. Se você seguir o que você tem que seguir, Esmirna, seguir esses princípios, seguir a Bíblia, obedecer a ela, e for fiel, não se abater diante dos problemas, você vai receber a coroa da vida. Essa palavra é maravilhosa. Essa é a recompensa para aquele que é fiel até a morte. No versículo 11 fala assim: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Morrerão aqui, mas terão a vida eterna. E aí, irmãos, vem o confronto do Espírito Santo conosco hoje. Jesus considerou a igreja de Esmirna uma igreja vencedora. Aleluia! Ela era pobre, ela não tinha nada, ela era perseguida,
presos, decapitados, queimados vivos, amaram mais ao Senhor que a sua própria vida. Ele declarou vencedor aquele que enfrenta as dificuldades sem perder a fidelidade a Deus. Ele declarou vencedor aquele que cai nesse campo de batalha, mas continua fiel a Deus. Essa é a igreja que Jesus considera vencedora. E aí vem totalmente ao contrário do que hoje a igreja cristã tem pregado. O que a igreja cristã fala? Quem é vencedor? Quem tem carro, quem tem casa própria, quem tem muito dinheiro no banco, quem tem uma vida perfeita que nunca tem problema, quem tem faculdade, quem tem sucesso na carreira, quem não tem nenhuma dificuldade. Então eu quero dizer para você que o conceito de vencedor de Jesus é diferente do meu e do seu. Eu quero animar você que tem passado dificuldade e quero dizer que se você tem permanecido fiel na dificuldade, você é declarado como vencedor. Aleluia! Eu quero dizer para você que se você não tem esse carro do ano que as pessoas dizem que tem, se você não tem uma casa própria ainda, erga a sua mão direita e diga: eu continuo fiel, eu sou vencedor. Jesus me considera vencedor. A vitória para o Senhor é permanecer fiel, é o seu coração permanecer fiel a Ele, permanecer fiel aos princípios da palavra de Deus. Queridos, essa pregação de um evangelho fácil, Jesus tem riqueza para nós, irmãos? Tem, mas todo mundo tem carro zero aqui, todo mundo tem casa própria aqui, do jeito que gostaria de ter? Não, e aí? Tem uns que Jesus ama mais ou Jesus ama mais? Não, que o Senhor está provando o nosso coração, porque Ele já disse: filhinho, lá no céu tem uma casa nova para você, ruas de ouro que você vai andar. Por que você está preocupado em ter uma casa aqui? Um dia Jesus falou para o pastor: por que você quer tanto ter uma casa aqui? Olha a sua, mostrou para ele a casa dele no céu, presta atenção. Por que você está preocupado com essa casa aqui? O que tanto te preocupa esse negócio de ter uma casa aqui? E mostrou para ele a casa dele no céu. Qual você quer? Aleluia! Qual dessas casas você quer? Então, irmãos, o mundo tem nos sufocado. Não temos perseguição física, mas a nossa mente tem sido sufocada com todos esses conceitos de vida. Não que você não tenha que ter, querido, abre os seus olhos para isso. Mas esse não é o foco da nossa vida. O nosso foco é a coroa da vida eterna, a coroa da vida. E quem é vencedor é aquele que permanece fiel nessa terra, que não se corrompe. Que não se corrompe, que o dinheiro não corrompe, que os bens não corrompem. Ele tem, é tudo para Jesus. Ele tem e ele entrega tudo para Jesus. Os irmãos sabem que eu tenho como fala? Um voto, né? Que um dia eu vou ter 1 milhão para entregar de oferta. Eu tenho 1 milhão, irmãos, não faço ideia. De vez em quando eu oro e falo assim: Espírito Santo, o senhor lembra daquela conversa que a gente teve? O senhor precisa me dar uma ideia que vale $1 milhão. Porque eu quero ter 1 milhão, mas onde eu vou ter 1 milhão? Eu não sei, irmãos, mas meu coração diz que um dia eu quero ter 1 milhão e vou ofertar 1 milhão. Agora você quer ter 1 milhão para quê? Vocês estão entendendo, queridos? É esse tipo de pensamento. Não se deixe abater, porque sua vida hoje não está perfeita. Se Esmirna tivesse se abatido, hoje nós não estaríamos aqui. Se eles tivessem realmente sido totalmente destruídos, nós não estaríamos. Mas algum escravo, alguém que estava nas prisões, que eles não sabiam, permaneceu fiel, saiu dali e continuou pregando o evangelho. E eu e você estamos aqui porque eles continuaram. Eles não se entregaram. Vencedor é aquele que permanece fiel à palavra, permanece fiel à Bíblia, aquilo que a palavra de Deus diz. O problema de hoje é essa pregação de vida sem sofrimentos, uma vida sem problema. Aí vem uma marola, não vem nenhuma tempestade, vem uma marola e o crente sai da igreja. Vem uma marola. Bom, tempestade é o que a Ucrânia está vivendo. O problema é que você tinha um carro, uma casa, um emprego, uma empresa, e agora está onde? Está nas trincheiras lutando para viver. Isso é uma tempestade, um furacão. O que eu e você estamos passando aqui é marola. Vai passar. Em 2 Timóteo 3,12 fala assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Essa é a realidade.
E amém por isso. Amém? Amém. Queremos viver piedosamente. A igreja coreana vive no meio de países comunistas e ela já foi muito perseguida. E tem um museu para os mártires cristãos lá. Homens e mulheres que deram a sua vida para que o cristianismo continuasse sendo pregado naquele lugar. Eles estão do lado da Coreia do Norte, depois do outro lado do oceano tem a China. O lugar para eles assim é bem hostil. Quando você visita o museu, tem o último quadro do último mártir. E aí lá tem um espelho. E fala assim: você pode ser o próximo mártir. Por que eles fazem isso? Porque eles são uma igreja que precisa viver na iminência de que amanhã eles poderão ser perseguidos. Eles precisam ter um coração forte o suficiente, porque é isso que nós não temos. Nós temos um coração fraco. A marola leva a gente para fora da igreja. O problema no casamento leva para fora da igreja. O problema com o namorado, o problema com o emprego, o problema com o filho, qualquer coisa leva a gente para fora da igreja. Isso é marola perto do que a igreja perseguida vive hoje. Então ele fala assim: eles vivem na iminência de que amanhã alguém vai dizer para você: ou você nega Jesus, ou você morre. Então o coração deles é preparado para esses momentos. Então, queridos, eles vivem isso. Como seria então viver esse tempo? O Senhor nos chama para viver esse tempo em que hoje somos confrontados na nossa fé. E o Senhor pergunta: ei, você vai permanecer comigo? Ou você vai debandar por aí e largar tudo, jogar tudo pro alto? Essa igreja do Senhor precisa para os últimos dias. Nós vamos viver perseguição, queridos, é claro, está na Bíblia. Mas e aí, eu e você vamos ser aqueles que vão permanecer fiéis até a morte? Porque em Coríntios 4,17 fala assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Lá Jesus fala assim: vai ter uma perseguição de 10 dias. Ou seja, Jesus dá um prazo. Perseguição tem prazo. Mas bispa, e aqueles que morreram sendo perseguidos? Esse é o prazo. O prazo pequeno dessa vida passageira. É esse que Jesus entende. A nossa vida é pequena demais para a eternidade. Então alguns cristãos vão viver o tempo de vida inteiro deles perseguidos. Mas tudo bem, isso é leve e momentânea tribulação, perto da glória que nós vamos receber na eternidade. Então mesmo que você passe 10, 20, 30, 40 anos no seu sofrimento aqui nessa terra, olhe para ele e diga: leve e momentânea tribulação, porque lá na eternidade está me esperando uma coroa, porque eu serei fiel até a morte. Você pode declarar isso em nome de Jesus? Aleluia. Queria que você ficasse no seu lugar. Oh, glória ao Senhor, glória a Deus. Tem um versículo em 2 Coríntios 12:15 que fala assim: eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Eu decido gastar, dinheiro, isso fala de bolsa. E me gastar fala de energia, fala de tempo, fala de disposição, fala de entrega, fala de serviço para as vossas almas. Nós estamos, queridos, no mês do ganhar. E será que você gastou e se deixou gastar para falar de Jesus? Essas semanas nós estamos fazendo evangelismo. Hoje eu desafio você a gastar e se deixar gastar pelas almas. Hoje o Senhor nos desafia, o Espírito Santo de Deus nos desafia. Que tipo de igreja nós somos? Aquela que é vencida por uma marola? Ou aquela que é capaz de falar assim: eu serei fiel? Irmãos, eu sempre falo, meus pais não tiveram nada nessa vida. Eles não construíram uma casa, eles não tiveram carro. Eu me arrependo. Tem uma das coisas que eu me arrependo que eu não fiz para minha mãe. Minha mãe com 60 anos queria tirar carta. Eu: mãe, para que você vai tirar carta? A gente está aqui.
aqui, mãe, você não precisa tirar carta. É o meu único arrependimento com a minha mãe. Eu queria muito ter deixado ela tirar carta. Queria muito ter dado prazer para ela de dirigir. Porque ela não teve casa, não teve carro. Ela queria poder andar sozinha. É essa doida velha que eu tinha de mãe. Doida. A Gabi falou igual você, mãe. Que vou pular de paraquedas dia 26, irmãos. Ora por mim. Vai orando por mim. Vai orando que eu já... Onde estava olhando esse negócio? Ai, Jesus amado. Ai, vai dar tudo certo. Mas ela não teve riquezas, queridos. Minha mãe não teve riqueza. Minha mãe não teve um marido decente. Ela se casou com um pastor. E depois ela tinha um adúltero em casa. Um homem promíscuo. Minha mãe não merecia isso. Mas ela foi fiel até a morte. Ela não se incomodou com isso. Ela nos criou tementes a Deus. Ela nos criou comendo arroz e ovo. Eu gosto de ovo frito, saladinho, cozido, mexido, omelete. Eu aprendi a gostar de ovo, porque era comida, arroz e ovo. Aprendi a tomar salada de fruta porque leite era caro. Salada de fruta, vitamina de frutas, porque leite era caro. Mas todos os dias a gente saía da nossa casa, querido. Andávamos a pé 40 minutos para ir à igreja, na escola bíblica dominical. E voltávamos 40 minutos a pé, esfomeadíssimos, porque eu me lembro disso, para comer a comida do domingo, macarrão e frango assado, e tomar um copinho assim, porque era as 6 crianças, a gente comprava uma tubaína daquela pequenininha e cada um tomava um pouquinho do seu copo. Mas eu não sou triste por isso. Eu sou feliz porque o melhor presente minha mãe me deu: Jesus. Fé, esperança, perseverança. Minha mãe era capaz de, quando uma mulher vinha aqui, chorar porque o seu marido tinha traído ela, minha mãe era capaz de falar assim: qual é o nome dessa mulher? E você já viu uma mulher traída? Ela não consegue nem falar o nome da mulher que está saindo com o marido dela. E minha mãe falava assim: fala o nome dela. As mulheres que conhecem minha mãe, que passaram por isso, sabem. Fala o nome dela. A mulher não falava o nome. Vamos orar por ela. Irmãos, o que é isso? Uma mulher que teve sua vida destruída porque o marido foi incompetente para ser fiel a Deus até a morte. Era capaz de saber o que era perdão de Deus, o que é amor de Deus e o que é ser fiel aos princípios. As mulheres ajoelhavam, choravam, tinham dores para falar o nome da mulher que estava saindo com o marido delas, mas falavam do lado da minha mãe. E as duas oravam para abençoar aquela mulher, irmãos. Isso é ser crente. Isso é ser crente. Isso não é ser levado por uma marola. Isso é ser Esmirna, uma igreja fiel até a morte. Isso é ser. Isso é perder a sua vida porque você ama Jesus. Chega dessa palhaçada de cristão frouxo, cristão fraco, que chora todo dia porque doeu a unha do pé. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. O vencedor não viverá, não vai morrer a segunda vez. O vencedor tem vida eterna. O vencedor se alinha à eternidade. Aleluia. A igreja coreana é o segundo lugar. A Coreia do Norte é o segundo lugar da igreja mais perseguida. Tem cerca de 50 a 70 mil cristãos presos, escravizados naquele lugar. Quando eles têm filhos, os filhos não podem nem saber que eles são crentes, porque senão eles vão ser presos na escola. E uma mulher da Coreia do Norte falou assim: olha, do ponto de vista de vocês, a nossa vida de sofrimento deve parecer uma maldição. No entanto, é uma bênção que nos aproxima de Deus. Ele conhece o nosso sofrimento, Ele ouve as nossas orações. E nós agradecemos todos os dias as grandes coisas que Ele tem feito nas nossas vidas.
Quero que você feche seus olhos e comece a orar arrependido por ser um cristão tão fraco. Quero que você comece a orar agora e falar: Senhor, me perdoa, porque eu chorei porque não tinha dinheiro para fazer uma coisa que eu queria fazer, porque eu só penso em bens materiais e não consigo olhar a eternidade. Quero que você feche os olhos e comece a orar arrependido, querido. Hoje é dia de arrependimento. Quero que você se arrependa porque você não sabe que tem milhares de cristãos no mundo sendo perseguidos. Eles não têm. Nós pedimos para fazer um hashtag Jesus é a resposta, para você colocar no Facebook essa semana o seu testemunho, no Instagram, colocar em todos os lugares o seu testemunho, porque você podemos falar de Jesus nas redes sociais. Aleluia! Como se fala de Jesus na Coreia do Norte? Se a pessoa para quem eu falar de Jesus pode me denunciar. Cada vez que eu falo de Jesus para alguém, eu corro o risco de ser morto. Olha o que é isso, falar de Jesus na Coreia do Norte. Se eu falar de Jesus para aquela pessoa, ela pode me denunciar e eu vou morrer. Ou vou ficar preso num lugar desse, como sendo escravizado, como é feito lá, que a gente nem sabe direito como é feito na Coreia do Norte. Agora eu e você temos vergonha, temos medo de colocar no Facebook e no Instagram que Jesus é a resposta. Feche seus olhos, vamos orar. Eu quero que você se arrependa hoje. A oração é arrependimento hoje. Vamos participar da ceia e temos que falar: Senhor, eu quero ser fiel até a morte. Eu quero que o Senhor olhe para mim e diga: eu vejo a sua pobreza, eu vejo a sua tribulação, eu vejo o seu momento ruim, mas eu vejo que você é rico. Eu vejo que você é rico. Eu vejo que você é espírita. Eu vejo que você é fiel até a morte e que isso não vai te abater. Eu quero que você segure essa partícula de pão. Que bom estar aqui comendo com vocês. Isso me fortalece demais. Isso deve fortalecer você. Pai, no nome de Jesus, consagramos essa partícula de pão, porque realmente o teu corpo, verdadeiramente o teu corpo é comida. Acabamos de ler isso. E o teu sangue verdadeiramente é bebida. É tudo que nós precisamos para nos fortalecer, para nos animar, para, ó Deus, podermos sair daqui hoje revigorados nas nossas forças, para enfrentar os desafios dessa semana, que eu tenho, que todos os teus filhos têm. Mas a comunhão nos fortalece. Fazer parte de uma igreja, ó Deus, é estar debaixo de uma cobertura, participar da mesa junto. Isso nos fortalece. Então que nesse momento nós possamos nos fortalecer no Senhor e receber a força que precisamos. No nome de Jesus, nós consagramos essa partícula de pão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Vamos participar. Para o seu lugar. O suco de uva representa o sangue e fala de uma nova aliança. Quando estamos na mesa, nós estamos dizendo sim para Jesus novamente. E diante dessa palavra, o nosso sim é: sim, Jesus, nós vamos ser fiéis até a morte. Sim, Jesus, o mundo vai tentar nos corromper, mas nós vamos permanecer fiéis até a morte. Sim, Jesus, o mundo vai tentar nos calar, mas nós vamos permanecer fiéis até a morte. Amém? Isso representa esse suco de uva. Mas eu queria que você fizesse mais uma coisa. Eu vou orar pelo suco de uva enquanto nós adoramos a Deus. Eu quero que você procure o seu líder de célula e diga: sim, meu líder, eu serei fiel a você. Será que você pode falar? Até a morte? Será que você pode falar da sua fidelidade ao seu líder? Ou nós demonstramos fidelidade às pessoas, queridos? Você pode ser fiel? Você pode continuar essa obra junto com Ele e falar: pode contar comigo, eu serei fiel. Pai, nós queremos agora apresentar, Senhor,
esse suco de uva que representa, Senhor, o teu sangue que foi derramado até a última gota, para que eu pudesse estar aqui, Senhor. Foi derramado e nos alcançou, porque homens e mulheres de Deus deram as suas vidas, morreram, para que essa palavra continuasse até nós. E hoje, Senhor, nós queremos dizer: somos fiéis, Senhor. Talvez não tenhamos e não estejamos sendo fiéis hoje, mas a partir desse dia, Senhor, declaramos nossa fidelidade à Tua palavra, aos princípios da Tua palavra, à pregação do Evangelho, aquilo que a Bíblia diz que Deus diz, aleluia! E nós dizemos e sabemos que o Senhor fará. Senhor, estamos aqui dizendo sim, ó Deus, sim à Tua palavra e a continuar esse ministério de pregação da Tua palavra. Dizemos sim às nossas células, dizemos sim aos nossos líderes, dizemos: nós queremos continuar como os nossos irmãos em Esmirna não desistiram diante das adversidades e das tempestades. Nós queremos continuar sendo fiéis, Senhor. Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós esta unção de fidelidade nesta manhã, em nome de Jesus.